Oi, pessoal, voltando aqui, Geografia 2, atividades essenciais. Vamos conversar um pouquinho sobre essas quatro questões. A primeira questão fala sobre a ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Bem simples também, é, a ordem bipolar, como nós sabemos, né? As duas guerras do século XX, as duas grandes guerras do século XX, elas acabaram resultando aí numa mudança de ordem, né, contribuindo para uma mudança de ordem. Nós tínhamos no início do século XX a primeira ordem, que os impérios europeus, né, e em especial o Império Britânico, tinha aí grande domínio no mundo, né? Era a hegemonia mundial. E posteriormente nós tivemos aí mudanças, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de duas superpotências, como eram assim chamadas, os Estados Unidos e a União Soviética. Então nós tivemos uma mudança de ordem pós Segunda Guerra Mundial. E aí nós tivemos toda aquela disputa política, ideológica, militar e mais aí entre as duas superpotências, né? Período que ficou conhecido como Guerra Fria, onde não houve um conflito direto entre os dois, porém nós tivemos aí uma questão bem complicada, que foram vários conflitos indiretos entre essas duas superpotências. Beleza? Então, letra C é a resposta correta. A segunda questão vai estar mais ligada ao pós-Guerra Fria. Né? A geopolítica atual da nova ordem mundial diferencia-se do cenário configurado no âmbito da ordem da Guerra Fria em virtude da. Então nós temos aí uma multiplicação dos centros de disputa global, né? Essa ordem ela é chamada de multipolar, né? Nós vamos ter aí os Estados Unidos, a União Europeia, a China também surgindo aí com bastante destaque, né? Dentre outros, né? Dentre outros países emergentes que também vão ali tendo ganhando uma certa importância, né? Mas esses três seriam aí três grandes centros do mundo hoje, né? E por isso que uma multipolaridade, principalmente no cenário econômico. Tá? Cenário econômico. No cenário militar ainda tem aí a supremacia americana, embora a China tenha crescido bastante e também a gente ainda tenha todo aquele respeito militar à Rússia, né? E as potências europeias também. Então, vai ser uma ordem aí que vai a multiplicação dos centros de disputa global. Por que não pode ser a D, por exemplo? Alteração das potências militares globais e dos núcleos de poder bélico nuclear. Né? Os núcleos de poder bélico nuclear praticamente continuam os mesmos da Guerra Fria. Né? Então você não teve grandes mudanças nesse sentido. Né? Um ou outro país acabou desenvolvendo aí também uma tecnologia nessa questão nuclear. Tá? Então a gente não teve grandes mudanças. Número 3, criando em respostas às crises econômicas do final da década de 90, o G20 reflete o contexto de multipolaridade, né? Multipolaridade da nova ordem. Né? A C fala da antiga ordem, não, a antiga ordem tinha bipolaridade, a nova ordem mundial ela vai ter essa diversidade econômica, né, uma multipolaridade econômica, como eu comentei anteriormente. A quarta questão sobre as Nações Unidas, né? A ONU foi criada em fins da Segunda Guerra Mundial, em 1945, para tentar preservar a paz, ampliar a cooperação em questões econômicas, sociais, culturais e humanitária entre os países. Sim, né? Ela foi criada para isso, a questão da paz, a questão de ampliar essa cooperação entre os países, isso é um ponto importantíssimo na criação da ONU, tá? Sempre o comércio, eu gosto de sempre perguntar, né? E aí lança um questionamento, né? Será que a ONU conseguiu? O que é que vocês acham? A ONU conseguiu cumprir isso, né? A ONU conseguiu aí fazer com que nós tivéssemos essa paz, né? Essa cooperação, houve melhoras nesse caso?
Então, aí é um questionamento que fica. Um dos principais órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, o qual possui 15 membros, porém somente 5 membros permanentes desse conselho possuem poder de veto. Né? Tem 5 membros que são os membros permanentes que tem aí, são especiais, digamos, né? Seriam os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Tá? São 5 países que têm poder de veto e são membros permanentes. Tá? Eles nunca saem. Os outros 10 membros são rotativos. E esses membros rotativos eles acabam a cada 2 anos sendo substituídos. O interessante de ver é que esse poder de veto, tá? Então, se um desses 5 vetar alguma resolução, então está vetado. Eles têm poder de veto, tá? Eles podem derrubar qualquer resolução. Esse é um ponto que é muito discutido na ONU, a desigualdade de poderes entre as nações dentro da ONU. Terceira questão, terceiro item, perdão. A Assembleia Geral, órgão deliberativo da ONU, discute todos os anos questões sobre paz, desarmamento, cooperação entre os países membros, sendo que cada país possui o mesmo peso em suas votações. Sim, na Assembleia Geral, sim. Mas a Assembleia Geral, ela faz recomendações ao Conselho de Segurança, por exemplo, tá? Dependendo do que está sendo discutido, vai passar pelo Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança bate ou não o martelo. Tá? Então a Assembleia Geral, que seria esse órgão mais, digamos, democrático nas Nações Unidas, ela apenas vai fazer recomendações ao Conselho de Segurança. Então a letra E é a resposta correta. Gente, obrigado. Se tiverem mais dúvidas aí nos exercícios propostos, vocês mandem para mim que eu responderei desta forma. Um abraço, até mais.